Nós aqui continuamos, aliás, nós estamos concluindo hoje a nossa série, É Preciso Saber Viver. Nós caminhamos aí pelas últimas semanas pela carta de Paulo aos Filipenses, a gente caminhou verso por verso dessa carta, entendendo o que Paulo queria dizer para esse povo e, ao mesmo tempo, entendendo como esses ensinamentos eles podem ser aplicáveis à nossa realidade hoje. Uma das coisas incríveis da palavra de Deus é que ela mesmo, falando sobre ela, ela diz que ela é viva e eficaz. E a gente consegue perceber isso quando a gente caminha ao longo de uma carta escrita no primeiro século, por um prisioneiro do primeiro século, e ainda assim a gente consegue identificar, mesmo num contexto totalmente diferente do nosso, a gente consegue extrair verdades preciosas para a nossa realidade, para a nossa época, para o nosso contexto. Então, hoje a gente está partindo para a conclusão, a gente está no finalzinho do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Como eu falei, um mundo totalmente diferente do que nós vivemos hoje, mas ainda assim princípios importantes para nós enquanto igreja. Não sei se você percebeu ou já se deu conta disso, mas a gente falando sobre mundo diferente, talvez as mudanças que aconteceram no mundo nos últimos anos sejam maiores e mais significativas do que muitos anos e muitos séculos e muitas décadas na existência da humanidade. Eu não sei se você percebeu como o mundo mudou de pouco tempo para cá, mas eu vou te dar alguns exemplos que talvez refresquem a tua memória. Por exemplo, não sei se você vai se lembrar de quando você tinha que esperar até meia-noite para conseguir acessar a internet e pagar menos por isso. Se lembram desse fato? A gente tinha que esperar, aí os adolescentes estão me olhando com a cara assim. O mundo está bom para vocês não têm noção do que a gente já passou na vida. Primeiro que você tinha que ouvir aquele barulhinho que era uma tortura, aquele negócio, mas você tinha que esperar até depois de meia-noite para pagar muito menos. E outra, a velocidade da internet, que nós considerávamos uma coisa de outro mundo, se você tem esse tipo de velocidade na internet hoje, você já está xingando a Vivo, você já está arrumando problema no telemarketing. Aliás, se você estiver se sentindo sozinho e não puder ir no Restore no sábado, liga para uma operadora de telemarketing, que com certeza em 15 minutos você vai falar com 8 pessoas diferentes, você vai contar a mesma história, tudo isso por causa desse problema de velocidade de internet. E nós estamos falando de coisa de poucos anos atrás. A gente não está falando de uma época tão... Quando o pastor Exaltino nasceu, por exemplo. Nós estamos falando de algo que não é tão distante da nossa realidade. A gente tem feito, às sextas, um grupo pequeno com os adolescentes, e algumas coisas têm me assustado nesse convívio. Uma delas é que eu estou conversando com pessoas que nasceram em 2004, 2005, 2007. Eu estou falando com gente que não tem ideia do que é o mundo sem internet e com conexão em banda larga. Gente, há pouco tempo atrás, quando a gente tinha a idade deles, ou talvez um pouco menos, a nossa programação, ela acontecia, a nossa rotina, de acordo com a grade de programação da televisão. É muito comum que você tenha histórias ou tenha essa experiência na sua vida de chegar da escola, tomar um banho e almoçar enquanto você vê o Globo Esporte, porque a única forma de você saber o que aconteceu na rodada era assistindo um programa de TV. É muito provável que alguns saíam mais cedo da escola para conseguir assistir Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, qualquer outra coisa nesse sentido, mas nós tínhamos que adaptar a nossa rotina àquilo que já existia. E nós estamos falando agora de uma era onde tem Netflix. A pessoa assiste o que ela quer, a hora que ela quer, no dispositivo que ela quer. Ela escolhe se assiste na TV, se assiste no computador, no tablet, se assiste no celular, daqui a pouco vão estar assistindo no relógio. Enfim, muitas facilidades que nós não vivemos. Era terrível e angustiante aquela espera do domingo à noite, quando acabava o culto, que a gente tinha que ir para casa assistir os gols do Fantástico para saber o que aconteceu. Hoje em dia, enquanto eu estou pregando, já tem gente ali no celular, mexendo com o colega do lado, falando para mim que o Botafogo já está perdendo com 5 minutos de jogo. A gente está vendo todo esse tipo de coisa acontecendo, porque nós temos acesso a algumas facilidades que não havia há pouco tempo atrás. Irmãos, me assusta, porque eu estou falando com esses adolescentes que não têm ideia do que é um mundo sem controle remoto.
televisão sem controle remoto. Aliás, na minha leitura sociológica da vida, eu compreendo que as pessoas tinham mais filhos antigamente por causa disso, que tinha que levantar para aumentar o volume, tinha que levantar para abaixar o volume, mudar de canal. Então as pessoas tinham mais filhos, porque eles tinham mais opções de mudar tudo isso que eles queriam na televisão. Fora aquela cena constrangedora de subir um filho para a laje para ficar mexendo na antena e gritando, melhorou? E o outro lá de baixo, né? Agora entrou a Globo, mas saiu a TVS, não era nem SBT na época, né? Saiu a TVS, não vou conseguir ver o Silvio Santos, aquela cena constrangedora que nós passávamos. O mundo mudou, é fato que nós olhamos para a realidade de alguns anos atrás e nós olhamos para o que acontece hoje, são mudanças absurdas, em muitos casos para pior. Na maioria dos casos, nós temos mais acesso a algumas coisas, nós temos mais facilidade, só que sem que a gente perceba, e se a gente não toma muito cuidado, a gente vai aos poucos ficando refém dessa tecnologia, dessa facilidade, dessas comodidades que nós temos no nosso tempo. Essa semana, por exemplo, ficou meio corrido, Flávio não veio, porque o Benício nasceu na segunda. Aliás, venceu já, né, Pablo? Licença paternidade, ele já tem que estar aqui amanhã cedo. Enfim, depois a gente conversa, mas o Benício nasceu essa semana, o Flávio não veio, a gente ficou na correria e tal, acabei esquecendo de comprar papel A4 e eu precisava de papel para imprimir a pregação de hoje. E a gente fica tão refém da tecnologia que eu fiquei desesperado, porque ontem à noite não tinha papel e eu não sabia o que fazer, e eu nem pensei na hipótese que eu poderia usar um outro dispositivo, ou eu poderia ser um pregador à moda antiga, um pregador raiz, e pegar uma folha de caderno e escrever o meu sermão com uma caneta azul, azul caneta, exatamente. A gente tem acesso a muitas coisas, mas se nós não tomamos cuidado, nós ficamos refém dessa tecnologia. Nós temos mais facilidades hoje do que sempre se teve na história da humanidade. Mas se nós não tomarmos cuidado, cada vez mais, nós nos sentimos entediados e frustrados. Nós vivemos hoje a cultura onde é apresentado para nós a necessidade do entretenimento. Nós vivemos a cultura da comparação. Nós não temos todos as mesmas condições, mas nós temos todos as mesmas informações. E por meio das redes sociais, você o tempo todo é apresentado a pessoas que estão fazendo viagens para lugares que você gostaria de ir, que estão com dispositivos que você gostaria de ter, que estão comprando propriedades que você gostaria de poder comprar. Todos nós estamos tendo acesso a esse tipo de informação. E se a gente não perceber, isso entra no nosso coração e a gente vai ficando, mesmo com tantas facilidades, entediados, frustrados e cada vez mais insatisfeitos. Sabe qual é o problema? É porque nos falta um negócio que a Bíblia chama de contentamento. E é sobre isso que Paulo fala nesse texto. Eu te convido a abrir em Filipenses 4, a gente vai ler do verso 10 ao 23, é o final da carta de Paulo aos Filipenses, e a gente vai separar algumas coisas que o apóstolo Paulo, ele aponta para essa igreja. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, Paulo começa mais um trecho falando sobre alegria. A gente falou algumas vezes sobre quantas vezes essa palavra aparece nessa carta aos Filipenses, e ele diz assim a partir do verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente.
porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor nos ilumine, pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações e nos faça compreender o que o Senhor tem a falar para nós hoje, na nossa realidade, no nosso contexto, algo que era tão relevante, tão importante para essa igreja em Filipos, e que nós entendemos que é relevante e importante também para que a gente compreenda hoje. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Antes que a gente caminhe pelas divisões que esse texto propõe, na verdade, Paulo, a gente consegue fazer uma divisão em 3 partes nesse texto. Do 10 ao 13, ele fala sobre contentamento, do 14 ao 19, ele fala sobre a comunhão, do 20 em diante, ele está concluindo a sua carta. Mas antes que a gente caminhe nisso, eu queria te convidar você a ler com atenção de novo o versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um dos versículos de toda a Bíblia, ele é um dos mais mal utilizados. Não sei se você já viu isso em algum lugar, mas é muito comum que haja tatuagens com esse versículo, adesivos com esse versículo. É muito comum que a pessoa coloque lá na bio dela no Instagram, né, falando sobre quem ela é, ela coloque isso e embaixo ela coloque qual o signo dela. Não sei se vocês já viram isso também, né? Eu posso todas as coisas aquele que me fortalece, mas eu sou de aquário com ascendente em peixe, né? Tem uma mistura hoje que a gente vê, esse tipo de coisa é por causa das facilidades do nosso tempo. Mas, voltando, alguns utilizam esse versículo e sempre, ou quase sempre, eles são utilizados totalmente fora de contexto. Alguns utilizam esse versículo como se o fato de estarmos em Deus fosse uma espécie de cheque em branco assinado para que nós tivéssemos todos os nossos sonhos realizados. Todos os nossos projetos de vida, eles acontecerão, porque afinal de contas, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Só que se você parar para analisar o que Paulo está dizendo antes, se você parar para analisar o que Paulo está dizendo depois, se você se lembrar que Paulo está escrevendo essa carta de uma prisão, não combina muito bem esse tom meio triunfalista que alguns querem adotar quando se referem a esse versículo, por exemplo. Tem uma outra coisa que de manhã eu disse que o diabo que inventou, mas à noite, como o culto é gravado, eu não sei se eu vou ter coragem de dizer isso, mas é aquele negócio chamado caixinha de promessa. Não sei se você já teve isso na sua casa, se você tem, jogue isso fora, pelo amor de Deus, faça esse favor para a gente, porque normalmente essas caixinhas de promessa trazem versículos totalmente fora de contexto e que sempre apresentam para nós uma espécie de amuleto, como se nós fôssemos capazes de realizar qualquer coisa. Eu nunca vi numa caixinha de promessa um versículo que te ensine a orar mais, que diga que você é pecador, que diga que você está falhando no seu relacionamento com Deus. Eu nunca vi numa caixinha de promessa alguém tirar um versículo dizendo que Judas retirou-se para se enforcar e quando tira outro diz assim, vai tu e faz o mesmo. Eu nunca vi esse tipo de coisa acontecendo, porque normalmente eles pinçam alguns textos da Bíblia totalmente fora de contexto e colocam ali para que você recorra à palavra de Deus, que na verdade se tornou para você um amuleto, como se você tivesse capacidade de realizar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você sonha. Então, a primeira coisa que a gente olha para esse texto e destaca no verso 13 é que o contexto desse versículo não é um contexto triunfalista.
Paulo não está dizendo de modo nenhum que poder todas as coisas naquele que nos fortalece é uma garantia de que nós vamos vencer na vida, viver bem, realizar os nossos sonhos, ter os nossos projetos de vida realizados. Não é absolutamente nada disso. Primeiro, que alguns falam desse verso e enfatizam demais a primeira parte que diz: posso todas as coisas, e se esquecem que Paulo está dizendo que todas as coisas são possíveis naquele que me fortalece. Esse texto não está falando que você é forte o suficiente para realizar os seus sonhos. Esse texto não está dizendo que você consegue todas as coisas pela força que você tem. Você não tem a força, tá, He-Man? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, olha o que ele escreve para essa igreja de Corinto. O mesmo Paulo, falando sobre força, falando sobre fraqueza, ele nos faz entender um pouco melhor o pensamento que ele tinha acerca disso tudo. Capítulo 12, versos 7 a 10, ele diz assim: e, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo faz uma declaração sobre estar fraco e estar forte, de modo bem direto, que ele está dizendo nesse último verso: quando eu me sinto fraco, é que eu estou forte. Logo, poder para todas as coisas está naquele que me fortalece e não em mim. E quando eu consigo experimentar mais o poder de Deus na minha vida, é exatamente quando eu estou fraco. Logo, Paulo não está se contradizendo quando ele escreve aos Filipenses dizendo que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque nesse contexto ele está falando exatamente sobre contentamento e não sobre a capacidade que eu tenho de realizar tudo aquilo que eu sempre sonhei. Quanto mais eu reconheço que eu não posso, quanto mais eu reconheço que eu não sou capaz, quanto mais eu reconheço que eu sou fraco, mais o poder de Deus se revela em mim, porque o texto está falando sobre a força de Deus e não sobre a minha força. Paulo está dizendo, quando eu me sinto fraco, ou seja, quando eu sei que eu não tenho capacidade, aí sim eu consigo descansar na força que há em Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Do verso 10 ao verso 12, do capítulo 4 de Filipenses, fica claro para nós que ele está falando sobre contentamento e não sobre triunfalismo. Ele diz assim, especialmente os versos 11 e 12, vamos ler o 11 e o 12. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstâncias, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando sobre contentamento. Paulo está falando que pela força que Deus o fortalece, pela forma com que o poder de Deus se revela por meio da sua fraqueza, ele pode todas as coisas, não no sentido de conquistar todas as coisas, mas no sentido de suportar toda e qualquer circunstância, porque a sua força não depende da circunstância, a sua força não depende do seu próprio braço, mas a sua força depende de estar em Deus, e quanto mais eu reconheço a minha fraqueza, mais o poder dele se aperfeiçoa na minha vida. Paulo está em uma prisão. Esse homem está sofrendo, esse homem está abatido, esse homem está fraco, mas esse homem confia em Deus, e ele sabe que quanto mais fraco ele está, mais o poder de Deus será aperfeiçoado na vida dele. O texto não fala sobre capacidade de conquistar, mas o texto fala sobre capacidade de estar contente em toda e qualquer circunstância que a vida nos impõe. Irmãos, nada nos revela isso de forma mais clara
essa questão de fraqueza e de força, do que o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Nós percebemos no Evangelho a nossa fraqueza e a nossa incapacidade, porque nós somos pecadores. O homem, Adão e Eva, nossos primeiros pais, aqueles que nos representavam, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e eles decidem se rebelar contra o Criador, eles viram as costas para o próprio Deus, e eles abraçam a desobediência, se tornando pecadores, de modo que desde Adão e Eva, todos os seres humanos que nascem depois deles, nascem inimigos de Deus, separados de Deus e escravos da sua própria natureza. Não há nada que esse homem natural possa fazer que seja capaz de restabelecer essa relação com Deus. Nada além do Evangelho é necessário para nos mostrar o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos incapazes, o quanto não há força, não há capacidade em nós mesmos para restabelecer essa conexão que nós temos com Deus. Mas Paulo diz para os coríntios que quando eu estou fraco, ou seja, quando eu reconheço a minha incapacidade, quando eu reconheço a minha fraqueza, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente na minha fraqueza. Lembrem-se que esse mesmo Paulo, escrevendo para os mesmos coríntios, ele fala que o Evangelho é escândalo para alguns, que o Evangelho é loucura para outros, mas para nós o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Evangelho, a grande notícia de que diante da nossa incapacidade, Deus providenciou um meio para que essa relação fosse refeita. Só é possível para nós quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Porque se não nos reconhecemos como pecadores, achamos que conseguimos nos salvar. Achamos que somos capazes de restabelecer essa conexão. Achamos que não necessitamos de um Salvador porque impressionamos Deus com as nossas boas obras, com a nossa religiosidade, com a nossa capacidade. Mas o Evangelho, que é o poder de Deus, e Evangelho significa boas notícias, essas notícias só se tornam boas diante das terríveis notícias de que nós somos pecadores, incapazes, fracos, necessitamos de um Salvador, e quando compreendemos isso e clamamos desesperadamente, aí sim, nós somos abraçados pela graça de Deus, e essas boas notícias se tornam boas para nós na prática, porque não é pela minha força, não é pela minha capacidade, mas agora essa relação está refeita com Deus, tão somente porque a iniciativa partiu do próprio Deus. É o poder de Deus se revelando na nossa fraqueza. É Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo para viver uma vida perfeita que nós éramos incapazes, para morrer em nosso lugar, para ressuscitar ao terceiro dia, provando que esse sacrifício foi aceito e que nós somos justificados mediante a fé que nós depositamos nele. Como nós nos apropriamos dessa justiça de Cristo? Por meio da fé. O que é necessário para que eu me aproprie dessa justiça de Cristo? Que eu compreenda a minha incapacidade e a minha fraqueza. Porque a salvação, ela é pela graça, diz Paulo aos Efésios, por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie. A graça é um presente de Deus. A graça é algo que nós não merecemos. A graça, ela não é uma recompensa para quem é capaz e para quem é forte, mas ela é um presente para aquele que sabe que é fraco, para aquele que sabe que é incapaz, para aquele que sabe que não merece, e nós só conseguimos desfrutar do presente da graça de Deus quando nós reconhecemos que não há força em nós, que não há capacidade em nós. Por isso Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Paulo está falando sobre contentamento. Paulo está falando sobre estar contente em toda e qualquer situação. Como isso é possível? Nós que somos pressionados às comparações, ao entretenimento, a achar que sempre falta alguma coisa na vida, a achar que sempre temos que buscar novos desafios, a sermos eternos insatisfeitos. Como é possível na nossa cultura, na nossa realidade, viver o que Paulo chama de contentamento? Só há uma forma, que é entendendo o Evangelho de Cristo Jesus. Quando eu olho para o Evangelho, eu percebo que a força não está em mim, mas a força está nele.
Quando eu olho para o Evangelho, eu percebo que o bem mais precioso que eu poderia receber, eu recebi não foi pela minha força e capacidade, mas foi a salvação que me foi dada pela graça de Deus somente. Em Cristo, Deus me deu muito mais do que eu mereço. Quando eu olho para o Evangelho, eu consigo entender que Deus não me deve absolutamente nada. Quando eu olho para o Evangelho e passo a encarnar o Evangelho na minha vida, eu passo a olhar para todas as outras coisas de forma diferente. Se eu entendo que Deus não me deve nada, se eu entendo que eu tenho muito mais do que eu mereço, eu não vou passar a vida me queixando e me lamentando daquilo que eu não tenho, porque o pouco que eu tenho já é mais do que eu mereço. Portanto, há razão mais do que suficiente para que eu viva contente e satisfeito. Porque o meu contentamento e a minha satisfação não está nas coisas que eu posso conquistar pela minha força, mas o meu contentamento e a minha satisfação estão no fato de saber que pode me faltar qualquer outra coisa, mas eu tenho Cristo e Cristo me basta. Paulo está preso. Paulo não está falando para os filipenses que eles serão capazes de realizar todos os sonhos. Paulo não está falando para os filipenses que eles são fortes, queridos, especiais, mas ele está dizendo, pela força do poder de Deus, vocês são capazes de suportar toda e qualquer circunstância, mesmo que eu não tenha os meus sonhos realizados, mesmo que eu não tenha a minha vida tranquila, a minha economia estável, ainda assim eu consigo ser contente porque eu tenho Jesus e Ele me basta. É sobre isso que ele está falando quando ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver sob diferentes circunstâncias, porque o meu contentamento não está no contexto da minha vida. O meu contentamento não está nessas circunstâncias. O meu contentamento está em Deus que governa sobre todas as coisas. Mas às vezes nós queremos condicionar Deus a fazer o que nós queremos que Ele faça. E oferecemos a Deus até algumas recompensas, né? Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, não vou faltar mais nenhum culto esse ano. Como se Deus estivesse lá do céu, olhando para você e pensando, o que eu tenho que fazer para Ele ir para o culto? Eu queria tanto que Ele fosse. É um momento tão legal, um momento tão agradável. O que eu preciso? Já enviei Jesus, morreu na cruz, não foi? O que eu tenho que fazer agora? Senhor, se o Senhor fizer tal coisa por mim, eu vou caminhar tantos quilômetros. Se o Senhor fizer tal coisa por mim, eu vou subir tantos degraus de joelhos, não sei de onde. Como se nós fôssemos capazes de recompensar Deus por alguma ação que Ele fizesse por nós. A lógica do Evangelho subverte esse entendimento. A lógica do Evangelho é contrária a esse entendimento. A lógica do Evangelho é a seguinte: Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso, o Seu Filho Jesus, para morrer na cruz do Calvário, embora Ele soubesse que nós nunca conseguiríamos pagar tamanho sacrifício. Deus não vai te abençoar para que você possa recompensá-lo, e você não tem capacidade de recompensar. Deus se enxerga. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu leio esse versículo de uma forma triunfalista, eu saio daqui com o peito estufado, achando que eu sou o maior crente do mundo e há a capacidade em mim para realizar todas as coisas. Mas se eu leio esse versículo sob a ótica do Evangelho, eu saio daqui humilhado, porque eu sei que eu sou fraco, incapaz e pecador. Mas eu saio com o coração cheio de esperança, porque a mensagem do Evangelho é de que Deus enviou o Seu Filho para morrer por pessoas fracas, incapazes e pecadoras. O Evangelho nos humilha. O Evangelho mostra a nossa incapacidade, mas o Evangelho mostra também o tamanho do amor que Deus tem por nós. Esse relacionamento com Deus por meio do Evangelho me faz compreender as circunstâncias de forma diferente e me faz compreender melhor também a minha relação com o outro. Por isso Paulo fala dos versos 14 ao 19 sobre a importância da comunhão. Olha o que ele diz: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia,
Nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Paulo está novamente demonstrando o afeto que ele tinha pela igreja de Filipos. E agora nós começamos a entender algumas razões pelas quais Paulo nutre tanto carinho, amor e afeto por essa igreja. Ele diz que quando ele parte da Macedônia, nenhuma igreja associou-se com ele nessa questão de dar e receber, a não ser a igreja de Filipos. Era uma igreja que se associa com o apóstolo Paulo no momento de aflição, e isso é o mais difícil. Você vai ver na vida de Paulo inúmeras fases do seu ministério, e por muitas vezes ele recebe ajuda de outras igrejas, ele recebe encorajamento de outras igrejas, mas quando ele se encontra em aflição, em angústia, em dificuldade, a única igreja que estende a mão para o apóstolo Paulo é a igreja de Filipos. Por isso ele está caminhando para o fim dessa carta, e ele está elogiando essa atitude de generosidade por parte dessa igreja, porque isso é difícil. É muito fácil nutrirmos comunhão quando as coisas vão bem. É fácil demais procurarmos uma igreja legal, uma igreja que nos agrade, uma igreja que não tem enfrentado problemas morais, por exemplo, uma igreja com pessoas legais frequentando, uma igreja que tem programação para toda a família, para todas as idades, grupo para crianças, grupo para idosos com crochê, grupo para adolescentes com sala de jogos, uma série de coisas. É muito legal nós nos associarmos quando as coisas estão bem. Só que se a gente não toma cuidado, vai entrando no nosso coração essa cultura de consumo. Nós não enxergamos na igreja o corpo de Cristo em um lugar onde nós podemos servir a Deus por meio dos nossos dons, mas nós enxergamos como consumidores, que damos o dinheiro, a oferta, o dízimo, e a igreja tem que suprir as minhas necessidades e aquilo que eu entendo que é fundamental para toda a minha família. Paulo tem um afeto especial por essa igreja de Filipos, porque em um momento que ele não tinha nada para oferecer, essa igreja se associa com ele, porque eles não viam as dificuldades como empecilhos para que eles seguissem firmes na fé, mas eles se percebiam como parte da solução dos problemas. Paulo está necessitado. A gente abandona ele agora porque ele não pode oferecer nada? Não, a gente compreende que pela nossa generosidade, as necessidades que ele tem podem ser supridas, porque se Deus nos deu esse entendimento, e se nós compreendemos o que é o Evangelho de fato, o nosso coração vai transbordar em generosidade, porque eu compreendo que eu sou parte da solução do problema do meu irmão. Você já parou para pensar que se a igreja não tem atividade X ou Y que você acha que é tão importante, ao invés de ficar reclamando e falando com um e outro que a igreja não tem, você poderia se oferecer como parte da solução e dizer, olha, não tem, mas eu tenho um projeto, vamos desenvolver, vamos fazer. Percebem a diferença de entendimento de alguém que vê a igreja sob a cultura do consumo e alguém que vê a igreja sob a ótica do Evangelho de Jesus Cristo? Paulo fala sobre engajamento nas aflições. Paulo fala sobre a compreensão da mensagem e como isso se revela em termos práticos. Ele está falando de suporte financeiro. Ele está falando de envolvimento e compromisso. Mas é muito comum pessoas que não contribuem, não querem contribuir, não têm intenção em contribuir e vivem reclamando que a igreja não se envolve em alguns projetos sociais. Como? Os filipenses, eles eram regulares na questão financeira. Paulo menciona algumas vezes em que eles expressaram essa generosidade. Escrevendo para uma outra igreja, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele menciona a igreja de Filipos. Falar de comunhão é fácil. Ter comunhão quando as coisas estão bem é fácil, mas a verdadeira comunhão apontada para nós nesse texto é aquela que é demonstrada nos níveis mais práticos da vida cristã, inclusive na responsabilidade financeira que os cristãos têm para com a obra de Deus.
Há um benefício mútuo dessa comunhão que é expressa em generosidade. Agora, por que razão a igreja de Filipos era generosa? Era uma igreja que tinha dinheiro sobrando? Não. Era uma igreja rica? Não era. Ela começa com Lídia, com um carcereiro, com uma jovem que era escrava. A cidade era uma cidade grande, uma cidade cosmopolita, uma cidade com gente de tudo quanto é canto, mas não era necessariamente uma igreja formada por pessoas ricas. Era uma igreja muito antiga? Não era, era uma igreja nova. Paulo planta essa igreja e isso está narrado em Atos 16. Por que eles eram generosos? Porque eles queriam atrair o favor de Paulo para eles também? Não. Paulo está num momento em que ele não tinha nada para oferecer. Por que eles eram generosos? Para mostrar para a sociedade o quanto eram generosos? Não. Nós estamos falando de um contexto de perseguição. Eles não podiam nem demonstrar para a sociedade a sua generosidade. Mas a generosidade dos filipenses, ela vem como fruto do Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 15, olha o que Paulo diz. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque eles compreenderam a mensagem do Evangelho, eles responderam com generosidade. Irmãos, o Evangelho não é a mensagem que simplesmente nos transporta do reino das trevas, de sermos inimigos de Deus, para nos tornarmos agora filhos de Deus. O Evangelho não é simplesmente isso. O Evangelho é a lente pela qual nós enxergamos todas as outras coisas. O Evangelho é o padrão de vida de um cristão. O contentamento, ele é possível, porque eu olho para o Evangelho e eu percebo que não mereço nada, e o pouco que eu tenho é muito mais do que eu merecia, e esse é um presente da graça de Deus. A comunhão verdadeira, ela só é possível por meio do Evangelho. Se você ouve essa mensagem domingo após domingo, e isso não se reverte em termos práticos na sua vida, eu lamento dizer, mas você está perdendo tempo. Nós ouvimos no sábado passado, na pré-conferência da Atos 29, uma palavra que falou sobre a motivação que há no Evangelho para que sejamos generosos. O pastor Igor Miguel, ele usou o texto de João 3,16, um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele para esse versículo no meio, dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus é um Deus doador. Se nós compreendemos isso, nós respondemos ao Evangelho de que forma? Doando. É simples. Doando em todos os aspectos, doando vida, doando talento, doando tempo, doando recursos. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo esse texto também, ele diz que a oferta que eles deram foi um sacrifício do qual Deus se agrada. Não era uma oferta daquilo que lhes sobrava, mas era algo que era precioso para eles. E qual motivação que nós temos para dar aquilo que é precioso? O Evangelho de Jesus Cristo. Deus nos enviou o seu único Filho. Deus enviou Jesus Cristo, aquilo que ele tinha de mais precioso, para refazer a comunhão com ele que foi quebrada por causa do pecado. Nós não estamos falando de doação do que lhe sobra de tempo, de talento, de qualquer outra coisa. Nós estamos falando de algo que é precioso para você, e essa disposição em doar, às vezes é contrária à nossa própria natureza. Porque às vezes nós até queremos doar, abençoar, servir, ajudar, mas normalmente nós pensamos nos benefícios que temos com isso. Se eu me associar nisso, o que eu ganho? Se eu fizer tal coisa, o que eu ganho com isso? É comum, é nosso, é da nossa natureza pensar o quanto nós podemos ganhar. Sob a ótica do Evangelho, nós pensamos o quanto nós podemos contribuir para que outros ganhem. A única forma possível de entendermos a verdadeira comunhão é por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que nós olhamos para o contentamento, e percebemos que, independente das circunstâncias, podemos estar felizes, porque Deus não é obrigado a atender os nossos caprichos e desejos. Nós olhamos para os benefícios da comunhão e lemos no verso 19 também, que podemos descansar na certeza de que Deus nos suprirá cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus.
há um benefício mútuo na comunhão. Paulo apresenta o Evangelho, os filipenses respondem com generosidade. Ambos foram abençoados por causa de uma verdadeira compreensão do Evangelho. Se envolva, doe tempo, talento, recursos. A gente percebe isso quando se envolve em trabalhos sociais e voluntários, por exemplo. A gente sai de casa disposto a abençoar pessoas necessitadas. E voltamos para casa com a certeza de que fomos muito mais abençoados e impactados do que a nossa capacidade de abençoar e impactar o outro. Essa é a dinâmica da comunhão na vida da igreja. Isso acontece às vezes nos nossos grupos pequenos, que a gente para refletir sobre o que foi pregado no domingo, mas a gente faz de forma mais prática, compartilhando experiências, e às vezes não é incomum que isso aconteça, aliás, isso normalmente acontece. A palavra de Deus, ela faz ainda mais sentido quando ela é compartilhada sob a ótica do outro, com as experiências do outro, com a vida do outro, e nós crescemos e somos encorajados, e encorajamos e abençoamos uns aos outros, porque experimentamos a verdadeira comunhão que é fruto do Evangelho de Jesus Cristo. Deus suprirá cada uma das nossas necessidades, e normalmente Ele faz isso usando a vida do outro, porque nenhum de nós é completo em si mesmo. A beleza da comunhão expressa por meio da igreja é exatamente essa. Nós nos completamos com habilidades diferentes, com dons diferentes, com talentos, com recursos, e tudo isso acontece para a glória do Senhor da igreja e não nossa. Pensando nisso, Paulo caminha para o fim, a partir do verso 20, fazendo uma conclusão. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, viver em comunhão, entender o significado do verdadeiro contentamento que é fruto do Evangelho, com certeza nós viveremos uma vida que glorifica a Deus sobre todas as coisas. Paulo acabara de falar da graciosa provisão do Senhor em nosso favor. Paulo está instruindo essa igreja a dar ao Senhor a honra e o louvor que Ele merece. E ele faz agora algumas saudações particulares que mostram que a igreja está avançando e que nós não estamos sozinhos. Ele está encorajando essa igreja de Filipos e está dizendo: vocês não estão sozinhos na caminhada, a igreja de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho está avançando como fruto da generosidade de vocês. Olha o que ele diz no verso 21, saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Mesmo na casa de César, mesmo na casa do imperador, nós estamos falando do imperador do Império Romano, maior império da época, governando sobre tudo e todos, e mesmo dentro da casa do imperador, havia cristãos, havia pessoas que eram fruto dessa compreensão do Evangelho, e que proclamavam que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e governa sobre tudo e todos. Não existe regime político, monarquia, sistema de governo que seja capaz de frear o avanço de uma igreja que compreende o que é o Evangelho e responde em contentamento e comunhão por meio da generosidade. Estamos falando de um contexto de perseguição. Paulo estava preso em Roma e ainda assim, mesmo na casa do imperador, havia cristãos. Não estamos sozinhos, irmãos. O Senhor da igreja cuida dela. O Senhor da igreja fará com que o seu povo avance e progrida. E o Senhor da igreja não depende de nós para que faça isso, mas Ele nos dá a oportunidade de colaborarmos com Ele para o avanço do seu reino. Como você tem respondido a isso? Ele conclui falando sobre graça, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. A graça é o favor para quem não merece. A graça, ela é a base para o contentamento em qualquer circunstância, porque se eu não mereço nada, eu me alegro pelo simples fato de que eu estou em Cristo e Ele me basta. A graça é a base também para a comunhão, porque eu não me relaciono por interesse, porque eu sei que eu já tenho muito mais do que eu mereço. A graça é a base para a comunhão, porque entender o Evangelho da graça de Deus me faz perceber que Deus agiu dessa forma comigo. Ele deu o seu Filho para morrer em meu lugar, mesmo sabendo que eu não seria capaz de retribuir esse favor. Logo, se a graça de Deus é a base para a comunhão, eu não me relaciono com o outro pensando no que ele pode me oferecer, mas eu me relaciono com o outro pensando no que eu posso abrir mão para que ele possa ser abençoado por meio da minha vida.
porque eu demonstro na minha relação com o outro a mesma graça que eu recebi na minha relação com Deus. E não há prova evidente maior da graça de Deus do que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um Deus que não nos devia obrigação e nem coisa alguma, mas providencia um meio para que nós nos relacionássemos com Ele novamente, ainda que isso tenha custado a vida do seu Filho único. Que o Evangelho da graça de Deus seja a base para tudo que fazemos de fato, irmãos. Espero que essa série tenha sido tão proveitosa para você quanto foi para mim, seguir verso por verso do que Deus queria falar à sua igreja por meio de Paulo, olhar para as implicações práticas para aquela época, para aquele contexto e perceber o quanto ainda hoje nós podemos ser edificados pela palavra de Deus. Isso mostra para nós a grandeza da palavra de Deus. E isso nos traz encorajamento e motivação para que a gente siga firme nesse mesmo propósito, nesse mesmo evangelho, o evangelho da graça de Deus. A minha oração é para que essa igreja, CBM, ela seja reconhecida como a igreja de Filipos foi pelo apóstolo Paulo. Não uma igreja perfeita. Tinham problemas de relacionamento, tinham alguns problemas que são expressos por meio dessa carta, mas era uma igreja pela qual Paulo nutria um carinho e um afeto especial, porque era uma igreja que compreendeu o que é de fato o verdadeiro evangelho e responde a esse evangelho em termos práticos. Que essa seja a nossa oração para a nossa igreja e que a gente siga firme nesse propósito do evangelho verdadeiro, o evangelho da graça de Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus.